Olá, meu amigo, tudo bem? Que bom estar com você estudando a Palavra de Deus. Estamos em Ezequiel capítulo 29 e é um prazer ler a Bíblia todos os dias, porque ela fala ao nosso coração, é a voz de Deus falando ao nosso coração. Você pode acompanhar o programa Revivados por Sua Palavra através daqui da TV Novo Tempo e também na internet, no canal do YouTube, youtube.com/Reavivados por Sua Palavra NT. Entra lá e se inscreve em nosso canal para receber as reflexões sobre cada capítulo da Bíblia. Será um prazer falar com você aqui no YouTube também. Eu gostaria de orar contigo antes de meditarmos sobre Ezequiel capítulo 29. Pode ser? Vamos orar? Querido Pai, obrigado pela sabedoria que nos dás a cada dia e por mais uma vez termos a oportunidade de ouvir a Tua voz na Bíblia. Em nome de Jesus, amém. Bem, o capítulo 29 de Ezequiel, ele fala do juízo sobre o faraó, também apresenta a desolação do Egito, a restauração após 40 anos e, lá no versículo 17, apresenta o Egito como recompensa de Nabucodonosor. Também apresenta a restauração de Israel. Esse capítulo ele é composto por dois oráculos, ou seja, duas mensagens de juízo de Deus, com um intervalo entre eles de quase 17 anos. Os versos 1 até o versículo 17, então, eles dão como que um quadro geral e depois os versículos 17 até o versículo 21 são mais específicos. O cerco de Tiro por Nabucodonosor estendeu-se por um período longo, bastante grande, deixando um despojo muito pequeno para ele e para o seu exército. O Egito, apresentado aqui, seria então uma recompensa compensatória para Nabucodonosor. Mas Israel recuperaria o poder e saberia quem é o Senhor realmente. A palavra do Senhor veio ao seu profeta no tempo e no espaço, conforme registrada no versículo 1 do capítulo 9, no 27º ano, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, do reinado de Joaquim. O dia do ano novo, que seria abril de 571 a.C., 16 anos depois do oráculo anterior. O cerco erguido por Nabucodonosor contra Tiro durou cerca de 13 anos, terminando provavelmente no ano anterior a essa profecia de Ezequiel. O cerco havia sido demorado, havia sido caro e não compensou o esforço. Então, para compensá-lo, Deus estaria dando a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra do Egito, para que essa fosse totalmente dele. E aí, amigos, poderia tomar de todo o despojo, né? Nabucodonosor poderia tomar de todo o despojo e roubar toda a presa. Isso é enfatizado mais ali no versículo 19. E isso seria a sua paga para ele, para o seu exército, como se fosse a sua recompensa. Então Deus trabalhou, ou seja, ele trabalhou para Deus e Deus lhe pagaria como terra o Egito. A Babilônia não foi o único poder com quem Jerusalém, da época de Ezequiel, havia se prostituído. O Egito foi outro. Então, quando você sofre debaixo de duas nações, às vezes você tem de escolher um opressor para que esse o defenda do outro. No entanto, quando os judeus buscaram a proteção dos egípcios, esses traíram Judá. Então, para Jerusalém, o Egito tornou-se como um junco, ou seja, um galho fraco ao longo das margens do Nilo. Quando Judá se inclinou para ele, o Egito se quebrou. Esse é um contexto, mais ou menos, aqui que nós encontramos do capítulo 29. Agora, há lições espirituais fortes que falam no nosso coração aqui. Por exemplo, o texto começa dizendo: veio a mim a palavra do Senhor. Então, é a mensagem de Deus contra o Egito. Não é a mensagem de um profeta somente, é de Deus. No verso 2 diz: filho do homem, volve o rosto contra Faraó. Deus usa pessoas, Deus usa seres humanos para transmitir a mensagem da salvação.
para uma mensagem de juízo, como foi o caso aqui, Deus utilizando o profeta Ezequiel. E outro texto que gostaria de destacar é o verso 3, que para mim falou muito, que diz assim: assim diz o Senhor. Então a mensagem que foi dada ao Egito, que ele teria que pagar o preço e tal, que ele seria como um crocodilo gigante pelo qual se tornou famoso, mas que seria condenado por Deus, né? Então a mensagem dura contra o Egito, ela veio do Senhor. Assim diz o Senhor, porque Deus conhece todas as coisas. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso passado. Deus conhece o nosso presente e conhece o nosso futuro. Por isso nós podemos confiar nele. Ainda temos aqui no versículo 9 um outro verso que também me chamou a atenção, que diz: a terra do Egito se tornará em desolação e deserto, e saberão que eu sou o Senhor. Então Deus, olhando para o futuro, diz o que aconteceria com o Egito. Somente Deus sabe ler o futuro. Somente Deus sabe o que acontecerá conosco. E por isso que é sábio, é prudente e é inteligente confiarmos no Senhor. Não nas nossas estratégias, não nos nossos conhecimentos, simplesmente nossos conhecimentos que temos, mas confiarmos no Senhor. Um outro verso que eu destaquei aqui foi o versículo 12, que diz: espalharei os egípcios entre as nações e as derramarei pelas terras. O que o texto está dizendo, e depois o verso 13 diz: assim diz o Senhor. Aí diz aqui: ao cabo de 40 anos, ajuntarei os egípcios dentre os povos, para o meio dos quais eles foram espalhados. Deus conhece tudo. Deus não tolera iniquidade. E Deus condenará a injustiça, a desonestidade, a corrupção, né, a frieza de uma pessoa, por exemplo, que tira a vida de outro. Então, todas essas maldades que afligem o nosso país, que afligem a humanidade hoje, elas serão condenadas por Deus. Pessoas que tiram a vida de outros, e milhares de pessoas que entram com um carro em cima de uma calçada matando a milhares, ou que puxam um gatilho de uma arma matando a dezenas. Estas injustiças, como foi condenado no passado, serão condenadas por Deus também, hoje e no futuro, na segunda vinda do Senhor. Portanto, nós não precisamos ter medo, nós não precisamos temer, porque Deus tem a história nas suas mãos. Ele tem o controle de todas as coisas. Deus, aqui apresenta uma profecia de Deus com respeito ao Egito, né? Que é no versículo 13 que nós lemos. Diz assim: eu restaurarei, ou seja, eu trarei de volta aqueles que foram espalhados. Então, Deus restaurou o Egito assim como ele restaurou Judá. Que lindo, que lindo. Deus é maravilhoso. Ele cuida do seu povo, ele cuida das nações. Os egípcios serão curados, era a mensagem, dos seus caminhos idólatras. Na ascensão e queda das nações, nós vemos a mão de Deus. Seus caminhos são misteriosos, mas eles não são arbitrários e impulsivos. No final, todos saberão quem é verdadeiramente o Senhor. Quem é verdadeiramente o Senhor. Eu ainda destaquei aqui no capítulo 29, por exemplo, o versículo 20 e o versículo 21. O versículo 20 diz assim: por paga do seu trabalho com que serviu contra ela, lhe dei a terra do Egito, visto que trabalharam por mim, diz o Senhor Deus. O que o texto está dizendo é que nós colhemos o que nós plantamos, que nós somos um resultado das escolhas que nós fizemos no passado, por paga do seu trabalho. Por paga do seu trabalho, como salário pelo seu trabalho, como um resultado do seu trabalho. Depois do versículo 21 ainda lemos: naquele dia farei brotar o poder na casa de Israel e darei que eles livremente no meio deles
e te darei que fales livremente no meio deles, e saberão que eu sou o Senhor. Duas coisas eu destaco neste versículo, que é o último versículo do capítulo 29, ou seja, o capítulo 29 termina com isso. Primeiro, farei brotar, é a primeira coisa. Deus está presente em nossa vida. Ele é um agente atuante, ele atua em nosso meio. Ele não é passivo, ele é ativo. Então, ele tem o controle de todas as coisas. E depois, outro destaque que eu dou para esse versículo é o seguinte, diz assim, farei brotar o poder na casa de Israel e te darei que fales livremente no meio deles. Aqui tem a ver, me fala de liberdade, porque muitas pessoas acreditam que quando nós seguimos a Deus, nós nos tornamos escravos, não podendo fazer isso, não podendo fazer aquilo e tal, que Deus é carrasco, está aí só olhando para você para ver se você desobedece para te castigar. Mas, na verdade, quando nós vemos juízos na Bíblia, os juízos, como aqui, por exemplo, são o resultado das nossas escolhas. Em segundo lugar, são as nossas escolhas que nos prendem, que nos escravizam. Uma pessoa, por exemplo, que decide, toma a decisão de usar droga, cocaína ou maconha, ele é escravo do seu vício. Mas aquele que tem Deus, ele age livremente. Ele será livre. Ele não precisa temer, porque Deus o libertou. Que linda mensagem! Deus cuida de todas as nações, a mensagem do Senhor é para todos, Ele salva este e aquele, está disposto a salvar a todos e está disposto a dar a liberdade a todos aqueles que entregam a sua vida ao Senhor. Vamos orar para isso, para que Deus nos dê a liberdade, a libertação do pecado e sejamos verdadeiramente felizes? Oremos. Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua proteção, pela Tua bênção e pela certeza de que com Jesus nós somos fiéis. Com Jesus somos felizes. Com Jesus podemos avançar para frente e para cima. Portanto, nós oramos em Teu nome, Pai querido, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e lembre-se, seja revivado por Sua palavra.